Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho, e a igreja celebra o dia de São Tomé Apóstolo. A palavra é de João, no capítulo 20. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu quero conversar com você a partir de 2 pontos essenciais que esse evangelho nos apresenta e que podem muito bem iluminar a nossa caminhada de fé. O primeiro está no fato de que Tomé não estava com os discípulos no primeiro dia da semana, que é o domingo, quando Jesus apareceu ressuscitado. E o segundo é a sua tentativa de chegar à fé por conta própria, como se não precisasse da igreja nem da comunidade. Ambos os pontos eles dizem muito sobre a nossa relação com Deus e também a igreja. Então vamos lá, vamos entender melhor. Tomé quase sempre é lembrado por sua dúvida. Mas talvez o mais significativo em sua história não seja a dúvida em si, mas a sua ausência. No primeiro dia da semana, quando Jesus apareceu aos discípulos ressuscitado, Tomé não estava com eles. E o Evangelho faz questão de destacar esse detalhe. A comunidade estava reunida, mas ele não estava lá. E por não estar, não viu, não ouviu e, como consequência, não acreditou. A ausência aqui, meus irmãos, não é irrelevante. Ela revela que ao nos afastarmos da comunidade, também nós nos afastamos da experiência viva da fé. E foi exatamente por isso, por não estar com os seus no domingo, que Tomé duvidou. E aqui está o primeiro ponto, que é essencial. O domingo para nós é o dia do Senhor. É o dia em que a igreja se reúne, em que a palavra é proclamada, em que o ressuscitado se faz presente de forma sacramental. Os primeiros cristãos, lá no início da nossa igreja, eles sabiam muito bem disso. E por isso diziam com clareza, com firmeza: sem o domingo, nós não podemos viver. A missa dominical não é um detalhe, não é um acréscimo, ela é um alimento. É claro que o descanso é legítimo, é claro que o lazer com a família é necessário e fundamental, mas nada disso substitui a necessidade profunda de estarmos com o Senhor e com a sua igreja. E quando nós abrimos mão disso, nós não estamos apenas faltando à missa, nós estamos deixando que a fé vá perdendo espaço no nosso cotidiano, no nosso coração. E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje, que é algo mais delicado. Tomé acredita que pode chegar à fé sozinho. Ele impõe as suas próprias condições. Queria ver, queria tocar, queria comprovar. A sua fé estava amarrada aos próprios sentidos. E é aqui que o evangelho nos provoca ainda mais. A fé, ela não nasce daquilo que nós sentimos, mas daquilo que nos é anunciado. Nós cremos porque alguém creu antes de nós, porque a igreja transmitiu o testemunho dos apóstolos, porque a igreja preservou as escrituras, porque a igreja anunciou geração após geração a vitória do Senhor. Ou seja, sem a igreja, sem a comunidade, nem mesmo nós teríamos a Bíblia em nossas mãos e nem nossos irmãos evangélicos. É como ouvirmos: Ah, padre, mas eu rezo sozinho, Deus está em todos os lugares e Ele está também na minha casa, então eu não vou à missa. Sim, Deus está em todos os lugares, mas foi Jesus que soprou primeiro o Espírito Santo sobre a sua igreja. Foi Ele que instituiu os sacramentos, foi Ele que enviou os discípulos. A fé, acredite, não é um ato privado, nem um ato isolado. Ela é sempre inserida num corpo maior, e esse corpo é a comunidade. Uma fé sem vínculo com a igreja, ela corre o risco de se tornar autorreferente, construída apenas sobre sentimentos que são passageiros. E é na escuta dos outros, na convivência com a comunidade, na celebração comum, que a nossa fé ganha raízes e cresce com equilíbrio. Tomé, ele só acreditou quando voltou. Foi quando reencontrou a comunidade que Jesus se revelou a ele. E ali,
Diante da presença do ressuscitado, ele não teve mais dúvidas. Ele não pediu provas. Ele apenas creu. A sua profissão de fé é uma das mais bonitas do Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Essa é a graça de quem retorna. Experimentar que a presença de Cristo não está perdida. Ela continua viva e se manifesta de modo especial na comunhão da igreja, na palavra partilhada e na Eucaristia celebrada. O domingo não é apenas um dia. É o lugar do encontro com aquele que venceu a morte e muito nos amou. Eu quero lembrar para você que Tomé voltou, e ao voltar, ele reencontrou aquilo que havia perdido. Talvez você também precise voltar, mas não volte apenas por causa do padre da sua paróquia, nem por conta das pessoas que lá participam, porque talvez não sejam elas e nem precisem ser a grande motivação para o seu retorno. Volte por causa do Senhor, volte por conta da verdade, porque é Ele quem está lá, na palavra proclamada, na Eucaristia consagrada, na igreja que se reúne em seu nome. Assim como a comunidade dos discípulos era imperfeita, a igreja também o é. Mas é nessa comunidade imperfeita que nós encontramos plenamente o ressuscitado, nos sacramentos que Ele nos deixou e na palavra que a igreja continua anunciando. E quando você voltar, talvez também repita como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E hoje, vamos rezar juntos mais uma vez. Pai, a Ti oro não porque foram poucas as vezes em que fui presunçoso como Tomé. Muitas vezes duvidei da Tua presença, do Teu amor, da Tua força, da Tua igreja. Eu permiti que outras coisas tomassem o lugar do domingo. Eu priorizei viagens, compromissos, distrações e deixei de guardar o dia consagrado a Ti, o dia em que a vida nova se celebra, em que a fé se renova. Mas hoje eu volto, Senhor. Eu volto consciente da minha pobreza, mas também da Tua misericórdia. Eu volto porque sei que longe de Ti a minha fé esfria, a minha alma se cala e o sentido se perde. Eu quero sentar-me à mesa contigo. Eu quero ouvir de novo a voz do Teu Filho alimentar-me do seu corpo. Como Tomé, eu quero confessar com verdade, meu Senhor e meu Deus. Acompanha meu dia, Senhor. Ilumina meus passos, fortalece a minha fé. E tudo o que eu viver hoje seja sinal de que voltei para Ti. Dá-me Tua bênção, para que a minha volta sempre seja possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que há muito tempo não participa da Santa Missa, nunca é tarde para voltar. O Senhor sempre, assim como Tomé, estará esperando você. Boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.